Jeremias 31, a partir do verso 29, diz assim: Naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por tua palavra, obrigado porque temos plena condição e liberdade de celebrar a Jesus, o teu Filho. Temos a possibilidade de nos reunir em ajuntamento santo ao redor de Cristo, reunidos em teu nome para ouvir a tua voz e meditar na tua palavra. Por isso, Pai, pedimos que essa noite, seja uma noite em que mais uma vez o teu Espírito sopra entre nós. Fala conosco, nos instrui, nos abençoa, nos dá a condição de sermos fiéis a ti, não somente na interpretação do texto, inspirado, mas especialmente na aplicação, de tal maneira que essa aplicação seja transformadora e que produza fruto de santidade, fruto de transformação na nossa vida. Nós somos gratos por tua presença entre nós e pedimos que o Senhor nos fale de maneira contundente essa noite. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Se você voltar no livro de 2 Samuel, você não precisa abrir, mas se você voltar no livro de 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, ali no capítulo 11 e no capítulo 12, você vai encontrar a narrativa bíblica do grande tropeço, da grande queda do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e você, imagino, conhece a história. Davi decidiu ficar em casa numa primavera, quando era costume dos reis irem para a guerra, para defender as suas fronteiras, eventualmente entrar em embates que iam representar a expansão dos seus próprios reinos. E num determinado ano, numa determinada primavera, o Davi disse: quer saber? Tá tudo bem. Davi estava no topo, no auge, no momento de maior glória do seu reino, do seu reinado. Então ele decide ficar na sua casa. Se você já visitou Israel, você sabe do que eu estou falando. A cidade de Davi, de onde a Davi reinava ali em Jerusalém, ela fica, literalmente encravada numa montanha. E o palácio de Davi ficava bem em cima de uma montanha que dava ali para todo um vale, que dava para ele ver tudo. E o texto fala para nós que numa determinada manhã, então, ele, andando ali pelo seu terraço, pelo seu palácio, ele avista uma mulher belíssima, Batseba, que era mulher de Urias, um dos generais do seu exército, um homem que estava inclusive na guerra, lutando pela coroa de Davi e que era amigo de Davi. E então ele cobiça aquela mulher, ele usa da sua posição, da sua riqueza, da sua glória, seduz aquela mulher e comete o pecado, tão conhecido pecado de adultério. O tempo passa, o profeta Natã é enviado por Deus para confrontar Davi. O profeta Natã
é enviado por Deus, ele literalmente põe o dedo na cara de Davi e fala: tu és o homem, é você, o homem que pecou gravemente contra o Senhor. Davi então se arrepende, Davi então confessa o seu pecado, entra num processo de restauração. Eu acho muito interessante essa história, especialmente dentro do livro do profeta Samuel, porque, muito embora o livro de Samuel ele seja assim uma grande propaganda teológica da monarquia de Israel, desse chamado período do Reino Unido, o período em que reinou Saul, Davi e Salomão, o profeta Samuel ele não desenha ou ele não mostra para nós a biografia de Davi de uma maneira idealizada. Ele conta para nós também esses tropeços, esses grandes tropeços, esses pecados gritantes que esse homem de Deus ele cometeu, porque não só envolveu um adultério, como você sabe, envolveu também um assassinato, porque além de adulterar e então gerar um filho a partir do adultério com Batseba, o Davi também articula de uma maneira absolutamente cínica a morte de Urias, o marido daquela mulher, junto com a ajuda de Joabe, o general do seu exército. Quando Davi é confrontado, quando Davi ele recebe o profeta, ele então escreve um texto, o Salmo 51, que é conhecido como o grande soluço da Bíblia. E nós lemos o Salmo 51 muitas vezes achando que o Salmo 51 é um mero salmo de confissão de pecados. O Salmo 51 é um mero salmo em que Davi está confessando o seu pecado grave de adultério e de assassinato. Mas não, acredite se quiser, a grande petição que Davi faz nesse salmo é a petição: me dá um novo coração. Está lá no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando Davi está confessando o seu pecado, ele está reconhecendo uma coisa belíssima e muito, muito importante que eu e você precisamos entender. Simples, fundamental, mas absolutamente esquecido por todos nós, muitas vezes. Que a obra da transformação é algo que só Deus pode fazer. Davi ele não está confessando um pecado que ele cometeu, um assassinato, um adultério, enfim, um pecado escandaloso. Davi está reconhecendo que o que ele precisa mesmo não é só de perdão, mas é de mudança do seu coração. Davi está reconhecendo que ele precisa, antes de perdão, ele precisa de uma transformação de dentro para fora. Ele precisa, para que possa ser fiel ao Senhor, ele precisa que Deus opere na sua vida de tal maneira que o seu coração seja transformado, a sua interioridade seja transformada. Davi está dizendo em outras palavras: Senhor, se o Senhor não transformar o meu coração, se o Senhor não operar isso na minha vida, se o Senhor não vier com o teu espírito e soprar dentro de mim, soprando vida dentro de mim, eu não passo de um adúltero, eu não passo de um assassino, eu não passo de alguém que é habilidoso em articular o pecado. E, meus irmãos, essa é uma mensagem que precisa ser revisitada por todos nós, porque nós vivemos numa nós vivemos numa época que a gente está acostumado a achar que a gente é capaz de produzir transformações na nossa vida. A gente é capaz de achar, nesse mundo de coach para tudo, a gente muitas vezes é enganado com essa ideia de que somos nós os protagonistas das grandes transformações da nossa vida. No início desse ano chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida. Uma irmã que estava chegando na igreja. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, que tal você ir visitar uma personal stylist?
Aí eu virei para ela e falei assim, mas por que você está perguntando? Não, pastor, porque todo domingo você está com a mesma camisa. Você só prega de preto. Você não tem outra roupa, não. Aí você vai ter uma aparência bonita, o pessoal vai olhar para você, vai achar legal, e não sei o quê. Me chamou de cafona na minha cara, né? Aí eu falei, não, irmã, é que o pessoal da comunicação precisa que quem vem aqui em cima, por causa da iluminação, do telão aqui atrás, etc., precisa que esteja usando roupa escura, para não dar reflexo de luz e etc. Então, como eu não gosto de marrom, não gosto de azul escuro, não é uma questão de preferência, eu só uso preto. Aliás, o meu guarda-roupa, ele é preto, é camisa preta, camiseta preta, camisa social preta, camisa polo preta, é só preto, eu só uso preto. Até porque pretinho emagrece o gordinho, né? Aí a gente acha que indo no personal stylist vai mudar o nosso estilo. Aí a gente vai no coach do emagrecimento, vai emagrecer. Aí a gente acha que vai lá no coach das finanças e vai ter a transformação da vida financeira que a gente quer. Aí a gente... E de novo, eu não tenho problema com essas coisas, tá? Não quero que você ouça eu falando essas coisas achando que é um pecado usar desses artifícios, dessa sabedoria que está aí à disposição. Não, de maneira nenhuma. Mas por causa desse mundo que nós vivemos, a gente está acostumado a achar que essas grandes transformações da nossa vida, do nosso caráter, aquilo que vai salvar o nosso casamento, às vezes, aquilo que vai livrar os nossos filhos de serem desobedientes, aquilo que vai operar na nossa vida, são, enfim, os nossos esforços, quer sejam eles religiosos, quer sejam eles seculares, quer sejam eles de qualquer natureza. Aí vem Davi, nessa cena que eu estou relembrando você, ele diz, não, Senhor, mais do que perdão, eu preciso de uma transformação do meu coração. Cria em mim, Senhor, um coração puro, porque eu não consigo por mim mesmo, não tem coach que me dê 10 passos para o coração puro, não tem ninguém, não tem pastor que sobe no púlpito e me diz aqui, ó, tá aqui o segredo dos 5 passinhos para que você possa vencer o adultério, vencer a tentação sexual. Não tem. Se o Senhor não operar isso dentro de mim, se não houver uma mudança do meu coração, da minha mente, eu não vou conseguir. É isso que Davi está dizendo. Por isso que Davi pede, com tanto afinco, um novo coração. E a resposta, meus irmãos, para Davi de Deus, está justamente na promessa de uma nova aliança. É na nova aliança que Deus responde, Davi, responde a mim e a você, quando a gente se vê nesse lugar de que a gente reconhece que precisamos de um Deus que transforme absolutamente a nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a nova aliança é sobre isso. A nova aliança, a última das alianças que Deus celebrou com o seu povo, é uma aliança que visa transformar o povo de Deus, não numa perspectiva externa, mas numa perspectiva interna. E eu voltei no versículo 29 dessa passagem para que você pudesse pegar justamente o contexto e perceber que o profeta Jeremias, ele está fazendo um contraste. Ele está comparando a antiga aliança com esta nova aliança que haveria de vir, na perspectiva de Jeremias. E ele diz assim, versículo 29, ele diz, naqueles dias não se dirá mais, ou seja, estão vindo dias, logo menos vai chegar, vão chegar esses dias em que não vai mais se dizer isso. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não vai ter mais, Deus não vai mais orientar a sua relação com o seu povo com base em fidelidade ao código legal da lei. Se você voltar lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5 especialmente, você vai ver que Deus, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, você não vai se prostrar diante de ídolos. Está lá em Êxodo 20, você pode ler. Porque eu sou o Deus zeloso, está dizendo o Senhor. E eu visito o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
mas trato com bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Deus visita, Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até 3ª e 4ª geração dos que desobedecem a Deus, dos que desprezam ao Senhor. Mas visita com bênção e graça até 1000 gerações, diz o Senhor, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vai chegar então, Jeremias está dizendo, vai chegar o dia que Deus não vai mais se relacionar nesses termos. Deus não vai mais contar crédito ou débito espiritual. Vai chegar um dia em que Deus ele vai tratar cada um segundo o seu próprio pecado, e ele vai operar a partir dos termos da graça. Aliás, deixe-me fazer um parêntese aqui. Esse texto de Jeremias, ele chuta, não na Lua, em Marte, uma chamada teologia da maldição hereditária. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar alguma coisa desse tipo. Que diz assim, irmão, vem um pastor, ele sobe no púlpito, aí diz assim, irmão, faz um voto no altar, porque tu tem alguma maldição para quebrar na tua vida. Se o teu avô foi adúltero, já que o tema aqui, né, é adultério, se o teu avô foi adúltero, o teu pai foi adúltero, então vem no altar, faz um voto para quebrar a maldição do adultério sobre a tua família, para tu não trair a tua mulher. Se o teu avô foi pobre, o teu pai foi pobre, então quebra a maldição da pobreza na tua casa, traz um voto no altar, e então a maldição vai ser quebrada sobre você, porque tem uma maldição sobre você. Jeremias, 700 anos antes de Cristo, já tinha acabado com essa teologia. Que a gente volta e volta e volta. Porque a gente gosta de levantar uma capivara, né? A gente gosta de ficar contando crédito e débito de crente, né? Ah, tu é recasado, então já não tem mais esperança para você. Ah, tu é tatuado. Eu tô falando isso porque, enfim, eu vou contar uma coisa que o Sérgio não me deixa mentir. Mas fomos para essa semana passada, não essa a anterior, nós estávamos na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. E aí foi muito engraçado, porque, enfim, a gente estava lá numa reunião de pastores, e aí de repente subiu lá um irmão para ministrar o louvor, um irmão bem moreno, mas ele era bem rabiscado, assim, né? E aí foi muito engraçado, porque eu ouvi um comentário assim perto da gente, de algum pastor lá, dizendo assim, alguma coisa do tipo assim, de onde já se viu botar um rapaz todo rabiscado, todo tatuado para ministrar o louvor aqui para nós? Então, tu é tatuado, tu não tem tu não conjuga a gramática dos religiosos, e que não sei o que, então você não serve. Deus está dizendo, vai chegar o dia, vai chegar o tempo, em que Deus ele não vai mais basear o seu relacionamento com o seu povo em crédito ou em débito. Ele não vai mais punir nos filhos o pecado dos pais. Ele não vai mais visitar com maldição, vai chegar o dia que ele visitará com graça. E que tempo é esse? Pergunta aquele que lê aquilo que Jeremias está dizendo. Quando é que isso vai acontecer? E a resposta está lá no versículo 31. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Ela é nova porque ela substitui essa antiga. Ela é nova porque essa é uma aliança que vai, enfim, orientar uma relação de Deus em novos termos com o seu povo. Ela é nova não somente porque ela surge uma nova aliança, porque ela tem esse caráter de ineditismo. Não, ela é nova porque ela substitui absolutamente a antiga. E essa aliança, ela vai ser celebrada entre quais partes? Entre Deus e a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Jeremias viveu nos dias em que o reino de Israel ele estava dividido. Lá no norte, cuja capital era Samaria, se reunia 10 tribos. 10 tribos estavam organizadas como uma nação, e das 12 tribos, 10 se reuniram
Isso tudo começou lá atrás, lá nos dias de Jeroboão, quando ele inaugurou o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. 2 dessas tribos ficaram no sul, cuja capital era Jerusalém. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá, elas ficaram ali em Jerusalém depois dessa divisão do reino. Deus está dizendo: eu vou fazer uma nova aliança com a totalidade do meu povo. Eu vou reunir o meu povo. E sabe como é que isso se cumpriu? De uma maneira muito simples. Sabe quando Jesus celebrou a Eucaristia e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é dado por vós. Ele fez isso para os 12 discípulos, representando as 12 tribos de Israel. Porque Deus, ele vai fazer uma nova aliança com a totalidade do seu povo. E é uma nova aliança de um casamento que Deus está se casando com o seu povo novamente. Porque, note, olha só o que ele diz. Essa nova aliança, ela, versículo 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. A aliança antiga, ela ficou inválida, porque o povo mesmo quebrou a aliança com Deus. Mas aqui está a beleza da mensagem da graça da nova aliança. E eu queria que você pegasse isso comigo. Porque o povo foi infiel. Porque o povo cometeu um adultério espiritual. Porque o povo não mais levou a sério a sua relação com Deus. Deus tinha todo o direito de mandar o povo para o juízo. Deus tinha direito de se livrar desse povo. Deus poderia se divorciar desse povo por causa da sua infidelidade. Já que a metáfora aqui de Jeremias é a metáfora da aliança do casamento, já que vocês foram infiéis, sai fora! Vai embora! Não quero mais você! Mas apesar da infidelidade, Deus está dizendo: sabe como é que eu vou responder à sua infidelidade, povo de Israel? Sabe como é que eu vou responder a sua contínua índole contrária aos meus mandamentos? Eu vou responder vocês com amor e com graça. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Deus, o marido traído. Deus que podia se divorciar do seu povo por causa da infidelidade do seu povo. Ele decidiu permanecer em aliança com o seu povo. Sabe essa ministração que nós recebemos agora há pouco do pastor Sérgio? Quando ele disse que Deus se lembra da sua aliança, apesar da nossa infidelidade, Ele é fiel. Deus tinha todo o direito de se livrar de você e de mim. Mas a resposta de Deus à nossa infidelidade é oferecer novos começos. É oferecer uma nova aliança, é oferecer novos termos de graça. É por isso que o próprio profeta Jeremias, ele vai mostrar um Deus que vai atrás do seu povo e diz assim: olha, com amor eu te amei, e com lealdade eu te atraí, eu te seduzi. A nova aliança, meus irmãos, é uma resposta graciosa de Deus à minha e à sua incapacidade de fidelidade a Deus. Deus poderia nos visitar com juízo, Deus poderia nos visitar com, enfim, todo tipo de maldição por causa da minha e da sua infidelidade. Mas ao contrário disso, Ele nos visita com bondade, nos oferecendo novos termos. Dizendo: eu quero celebrar uma nova aliança com você, apesar da sua infidelidade. E eu vou dar uma nova aliança para garantir que você não vai ser mais infiel. Deixe-me fazer a aplicação que eu fiz nas 2 celebrações da manhã. Talvez você entrou aqui olhando para 2025 e falando assim: rapaz, eu acho que esse ano eu vou terminar o ano solteiro, divorciado, divorciada.
Eu vim convidar você a, em nome do Senhor Jesus, tirar isso da sua mente e do seu coração. Se o nosso Deus é um Deus traído, que respondeu à traição com a graça, com o perdão, com a reconciliação, tire, em nome de Jesus. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você já nasceu de novo, tire do seu coração, elimine pensamentos que consideram a hipótese de quebrar a aliança que você tem com seu cônjuge. Porque se o nosso Deus é um Deus que foi traído e ainda assim ofereceu novos termos de recomeço, há espaço para graça e perdão. E meus irmãos, deixa eu abrir meu coração. O ministério pastoral tem me dado o santo privilégio de adentrar algumas casas, alguns ambientes domésticos, algumas famílias absolutamente destruídas, não só por causa de adultério, mas casamentos absolutamente destruídos. E Deus tem me dado o privilégio de testemunhar o poder da graça e do evangelho restaurando vidas e famílias. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de novos inícios, de novos termos. Faça isso com a sua própria vida. Experimente esse poder na sua própria experiência. Meus irmãos, vocês sabem, eu sou um acadêmico. Um acadêmico. Eu amo um livrozinho de teologia, eu amo dar aulas de teologia. O seminário tem sido o meu ambiente doméstico desde 2007. Mas eu não seria pastor. Eu garanto isso a você. Se eu não tivesse nesses anos de ministério pastoral visto, testemunhado o poder da graça de Deus restaurando vidas, o poder da graça de Deus na prática, tratando corações duros, a graça de Deus ofertada, curando, restaurando, operando, eu não seria pastor. Porque eu amo uma teoria, mas eu gosto de ver a coisa na prática. E eu não seria pastor se eu já não tivesse testemunhado esse poder absoluto de Deus, dizendo: eu quero te oferecer um novo início, um novo começo. Não sei onde você está, mas eu queria dizer para você que a nova aliança é uma mensagem de graça e de restauração. Agora, quais são os termos dessa aliança? 4 elementos que eu queria que você pegasse. Primeiro, é uma aliança de transformação. Se você der uma olhadinha no versículo 33, está aqui a resposta para Davi. Porém, a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. A lei não vai ser mais escrita em tábua de pedra, como foi escrita no passado. A lei vai ser escrita no coração deles. A lei vai ser escrita, eu vou garantir que o meu povo, ele possa obedecer e ser fiel a mim. É isso que Deus está dizendo. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui em outubro do ano passado, quando nós refletimos sobre Romanos no capítulo 7. Quando nós estávamos refletindo sobre Romanos no capítulo 7, nós encontramos uma mensagem paulina muito, muito bela sobre, enfim, a graça que Deus concede ao chamado homem miserável. Quem que é o homem miserável? O homem miserável de Romanos no capítulo 7 é o homem que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E por que que este homem é um homem miserável? Porque este homem miserável, ele tem um problema de uma cisão em si mesmo, entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele faz. Este homem miserável, ele diz: o bem que eu desejo não é o que eu faço.
E o mal que eu odeio é justamente o que eu faço. Aqui está o homem miserável, cindido em si mesmo. Este homem miserável, ele encontra a sua esperança justamente na nova aliança. Porque Deus está dizendo, eu e você somos assim. O bem que a gente deseja, a gente não faz. E o mal que a gente sabe que é mal, a gente vai lá e chafurda na lama, né? Aí vem Deus dizendo, não, vai chegar o dia, que é o nosso dia, que ele diz assim, eu vou escrever a minha lei, não na tábua, não na pedra, eu vou escrever a minha lei no coração deles, eu vou garantir, eu vou dar condições para que eles desejem o bem, e façam, e pratiquem o bem. Sabe como é que isso se realiza em nós? Todo aquele que crê, ele recebeu a outorga do Espírito Santo de Deus que habita o crente. E o Espírito Santo, acredite, ele capacita a mim e a você, para que ainda que estejamos vivendo nesta carne, ainda que estejamos lutando conosco, ainda que estejamos lutando com as nossas paixões e desejos, tenhamos plena condição de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. De viver a vida de fidelidade que honra e agrada a Deus. Agora, na teoria é bonito, né, pastor? Puxa vida, você está dizendo para mim que a nova aliança me deu uma lei que está escrita no meu coração, a lei moral de Deus, Deus escreveu em mim. E agora eu tenho plena condição pelo Espírito de dizer não para o pecado, de viver uma vida de vitória sobre o pecado. Muito lindo, pastor, maravilhoso. Mas a minha experiência, pastor, ela é muito mais ligada à do homem miserável no dia a dia, daquele que quer fazer o bem, mas não faz, daquele que odeia o mal e vai lá e é isso que ele faz, do que esse negócio aí da nova aliança, pastor. Explica esse negócio que no discurso é lindo, mas na prática, quando eu saio daqui na segunda-feira, a minha realidade é do homem miserável. E aí, pastor, como é que a gente lida com isso? Porque essa é a verdade, né? Vamos ser honestos. Essa é a minha angústia enquanto eu estudava esse texto. Eu acho linda a promessa da nova aliança. Deus está escrevendo no meu interior. Deus me circuncidou em meu coração por causa da fé em Cristo Jesus. Mas aí eu viro para a minha experiência, né? Eu viro para a minha realidade, eu falo, Senhor, tem alguma desconexão aqui. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo monstruosidade. Porque só a gente sabe, né? Os pensamentos de morte. Só a gente sabe, enfim, a corrupção que passa na nossa cabeça de segunda a sábado. Só a gente sabe as tentações, os desejos, enfim, tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Aí a gente ouve uma mensagem como essa e fala assim, uau, né? Que mensagem linda, a nova aliança nos garante uma vida de vitória. Se eu pegar, pastor, muito legal, muito bonito para quem está pregando, mas para quem está vivendo isso daqui não está, não sei não. Vim tentar ajudar você. Porque foi isso que o Senhor ministrou a mim enquanto estudava isso. A primeira coisa que é importante é que primeiro a gente precisa crer nessas coisas. Vamos ser honestos. Porque a gente professa essas virtudes, essas bênçãos da nova aliança da boca para fora, né? A nova aliança, o Espírito que em nós habita. Mas a gente sai pela porta e não vive como se isso produzisse efeito, né, na nossa vida, né? Então a primeira coisa, fundamental, é crer. Se somos crentes, né? Creia. Está na hora de ser pentecostal. Toma posse disso, irmão, de que o Espírito habita em nós. Essa posse você pode tomar, em nome de Jesus. O Espírito nos foi dado. Creia que quando você andar, sair por essa porta amanhã, quando você tiver que lidar com a vida que ela se apresenta, com a crueza e a frieza que ela se apresenta a nós, creia que o Espírito está dentro de você. Creia que Deus já colocou isso, já capacitou você. Esse já é o começo. Mas em segundo lugar, note a lógica do texto. Logo depois de dizer que Deus vai colocar a lei no íntimo deles, ele diz assim, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Transformação, mas também uma posse. Deus está dizendo, eles serão meus.
Mas eu queria, antes de falar do eles serão meus, eu queria mostrar para você que antes de Deus dizer que eles serão o meu povo, Deus diz, eu serei o seu Deus. Antes de dizer, olha, eu coloquei o Espírito em você, e o Espírito dentro de você faz com que você seja meu, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vou já falar sobre isso. Mas antes de dizer que nós pertencemos a Deus, Deus está dizendo, eu serei o Deus deles. Em outras palavras, a nova aliança, ela estabelece uma relação como uma relação conjugal. Deixa-me tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer a você. Ao contrário de muito evangélico mal informado, sabe quando é que o casamento realmente acontece? Todo mundo acha que é lá na bênção que o pastor dá, né? Eu, como ministro do evangelho, vos declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas pode beijar a noiva. Aí a gente acha que ali casou. Não. Ali não casou. Ali foi dada a bênção. Sabe onde é que acontece o casamento? Quando depois da bênção, o marido vai na noite de núpcias com a sua esposa e um diz para o outro, eu sou teu, toma o meu corpo. Ali acontece o casamento. Depois da bênção, porque é deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher e se fazer uma só carne. Deus está dizendo, eu vou celebrar uma nova aliança e eu vou me oferecer, como um bom marido se oferece à sua mulher dizendo, eu sou teu. E uma mulher diz ao seu marido, eu sou tua. Aqui está a celebração da aliança. Então quando Deus vem e diz assim, eu colocarei a minha lei no coração deles, mas não é só uma questão de ter o Espírito dentro deles, eu serei deles, eu me ofereço a eles, eu me darei a eles. Sabe quando isso aconteceu? Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, dado por vós. Na Eucaristia, todas as vezes que eu e você, nós comemos o pão, nós bebemos o cálice, nós temos uma lembrança da beleza da nova aliança, que um dia o nosso Deus nos disse, eu serei deles. Eu serei deles. Em Cristo Jesus, Deus, Ele está dizendo, eu serei deles. Toma o meu corpo. Assim como o marido diz à sua esposa e a esposa diz ao marido na consumação da relação conjugal, da aliança do casamento, está Deus dizendo, eu sou teu. Eu serei o Deus deles. A resposta? Eles serão o meu povo. Está aqui a beleza. Deus se ofertando a mim e a você. Em outras palavras, a pergunta que a gente precisa responder, meu irmão e minha irmã, de verdade, se você não pegou nada desse sermão, pega isso. Você quer começar a experimentar esse poder do Espírito que nos capacita a viver essa realidade da nova aliança? Não é só sobre crer que o Espírito está aqui e a gente vai lá para a batalha segunda-feira. Mas é a gente ter uma certeza clara. Uma certeza clara acerca de quem nós pertencemos. Em alguns ambientes, meu irmão e minha irmã, em alguns lugares, meu irmão e minha irmã, a pergunta a quem eu pertenço, ela é mais importante de responder do que a pergunta quem eu sou. Meu pai fazia isso com os filhos, naquela fase da juventude, que, quero ir pra balada. Tava na moda, pelo menos a minha geração era a geração que ia pra matinê. Aí as risadas da identificação aí. Aí a gente botava o pé pra fora de cá, começava a se arrumar. Aí meu pai virava e falava assim, tem uma só pergunta, meu filho. A quem você pertence? Pode ir. Isso fazia a gente pensar 10 vezes. 10 vezes
antes de qualquer coisa. Meu filho, vai, meu filho. Você já é quase adulto. Eu não tenho mais condição de te segurar em casa, te amarrar dentro de casa. Eu só tenho uma pergunta para você. A quem você pertence? Nossa, dava vontade de tirar a roupa e ficar em casa. Que a gente ficava, né, maquinando a baladinha, né? Ah, isso, aquilo outro. Aí vem Deus e fala assim, a quem você pertence? Sabe quando a gente recebe aquela mensagem torta no WhatsApp? Aí o Espírito precisa soprar no nosso ouvido, a quem você pertence? A quem você pertence? Com quem você celebrou uma aliança? Quando a gente está sozinho no nosso ambiente mais privado, onde nós somos só nós, né? Fazer essa pergunta de vez em quando é extremamente importante. A quem você pertence? Eu garanto a você que essa pergunta tem um poder tremendo na minha e na sua vida. E que nos ajuda de uma maneira absoluta a experimentar essa verdade da nova aliança já hoje na nossa caminhada. Quando você sair por essa porta, não é só crer que o Espírito nos foi dado, não é só pedir, Senhor, deixa eu experimentar esse poder que foi colocado dentro de mim. Mas saindo por essa porta, perguntar a quem eu pertenço. A terceira bênção da nova aliança. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Deus não está falando aqui de um conhecimento técnico. O conhecimento que está sendo descrito nesse verso, de conhecer a Deus, é o conhecimento de experiência. Já que estamos usando aqui como metáfora, porque o próprio profeta Jeremias está usando como metáfora a aliança do casamento para ilustrar a nova aliança em Cristo. Eu me casei com uma mulher. Hoje eu tenho outra, mas é a mesma pessoa. Deu para entender? Eu me casei 12 anos atrás com uma mulher, Isabela. Hoje, 12 anos depois, ela é outra pessoa. E meus irmãos, uma das coisas mais legais do casamento, eu não quero bancar aqui o perfeitão, porque quem me conhece aqui, o presbitério tem pastor aqui da igreja, que me acompanha, sabe que eu não sou nada perfeito. Aliás, eu sou um marido bem chinfrim. Mas uma das coisas mais legais do casamento, para mim, não é a questão da vida sexual, não é poder viajar, fazer o que você quer com a tua mulher, ir embora, vamos sair, vamos mulher, vamos sair. Eu falo para Isabel, vamos viajar. Não, o mais legal do casamento, sabe o que é? É você descobrir a arte de começar a se conhecer debaixo do olho do teu cônjuge. Debaixo do olho da Isabela, eu comecei a me descobrir uma outra pessoa. Eu comecei a descobrir coisas em mim que eu não imaginava que eu tinha. Coisas ruins que foram denunciadas, que foi o olho da Isabela que revelou sobre mim. Essa beleza de amadurecer como gente. Então, debaixo do olho da Isabela, eu amadureci como gente, como crente, como homem, como filho, como pastor. Debaixo do olho da minha esposa, debaixo do olho da minha mulher, eu vou me conhecendo. Vou me descobrindo e vou conhecendo uma mulher que também muda. E debaixo do meu olho, Isabela também, nesses últimos 12 anos, tem aprendido a viver como médica, como esposa, como mãe, como líder na igreja. Porque essa é a beleza desse conhecimento da intimidade. Aí Deus está dizendo, vai chegar um dia que o meu povo não vai arrotar conhecimento teórico de mim. O meu povo vai me conhecer de maneira íntima e próxima. Assim como um marido conhece a sua esposa. Assim como uma esposa conhece o seu marido.
profeta Abacuque, quando ele profetizou sobre isso também, ele disse que o conhecimento da glória de Deus, ele encherá a terra como as águas cobrem o mar. Aí por causa disso, meu irmão e minha irmã, porque a gente é reformado, a gente adora um conhecimento teórico, mas não está aberto para esse conhecimento da experiência, da caminhada, da intimidade. Aí, como já foi dito na nossa oração, a gente vira religioso. A gente sabe recitar credo. A gente sabe confissão teológica. A gente sabe verso bíblico decorado. A gente gaba a nossa carteira batista, reformada. Mas ainda não passou por essa experiência de conhecer o nosso Deus. Não passou por essa experiência. Porque ninguém chega para mim e fala, olha, Isaac, conheça a Isabela. Não, eu conheço. Eu moro com ela. Eu divido o meu teto, a minha cama, a minha casa com a minha mulher. Eu não preciso que alguém me mande conhecer a Isabela, porque eu sei quem ela é, por causa da minha relação com ela. É assim Deus dizendo, vai chegar o dia que não vai ser mais preciso alguém dizer, olha, conheça o teu Deus. Por quê? Porque eles todos me conhecerão. Do menor ao maior. Aqui não somente ele está falando de idade, mas ele também está falando de status. Daquele que em termos de status quo é menor, ou status quo é maior. Porque tem um monte de gente que porque chegou lá, acha não preciso de Deus não. Mas Deus está dizendo, vai chegar o dia que do menor ao maior, eles vão me conhecer. Vai chegar o dia que do menor ao maior, eles vão viver, porque esse é o plano de Deus para mim e para você, meu irmão. A gente desperdiça a nossa caminhada sobre essa vida se a gente não se aprofundar em intimidade de conhecimento do nosso Deus. A gente desperdiça a nossa vida. Finalmente, recapitulando, é uma aliança de transformação. É uma aliança... É uma aliança de transformação. Essa é uma aliança de posse. Essa é uma aliança de conhecimento. Finalmente, é uma aliança de perdão. Ele diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E eu queria que vocês ficassem atentos a esse paralelismo. Eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. É perdão total. Porque ele está dizendo, eu perdoarei a maldade, a condição, aquilo que eu e você nós somos. E não me lembrarei daquilo que eles fazem, dos seus pecados. É graça sobre graça. Eu perdoarei o que eles se tornaram no dia que eles viraram as costas para mim, lá em Adão. E porque eu perdoarei o que eles se tornaram, então eu não mais me lembrarei de cada uma das ações pecaminosas que eles praticam todos os dias. Graça sobre graça, favor sobre favor, perdão sobre perdão. Agora, para encerrar, você deve ter percebido que eu não mencionei a lei aqui, porque tem muito cristão mal informado que acha que porque nós estamos vivendo a nova aliança, então já não tem mais lei. Conhece esses crentes que dizem por aí? Não, já não tem mais lei. Crente não tem mais lei. Estamos vivendo aqui. Não vim pregar para você um antinomismo religioso. Não, de maneira nenhuma. Você ser um crente antinomiano. Não estou dizendo isso. Porque toda lei, acredite, não é só a lei espiritual, não. A lei humana, ela prevê bênção e maldição. Bênção e maldição. Toda lei. Vou dar um exemplo para vocês que eu vi hoje de manhã. Ontem, Sérgio e Cris estão aqui, não me deixam mentir. Ontem devolvemos o carro que a gente alugou lá nos dias de passeio lá no Nordeste. Aí hoje, eu falei, como é que esses caras conseguem ser tão rápidos? Eu recebi um e-mail
com as multas lá que eu recebi. Porque, enfim, vai dirigir num lugar onde você não sabe, né? Não conhece, não sabe onde é que está o radar, não sabe isso, sabe aquilo. Tomei 2 multas. Vem a maldição da quebra da lei, né? Tá lá a maldição para pagar. Porque toda lei, ela tem o benefício e tem a maldição. E a lei da nova aliança também tem benefício e também tem maldição. Mas sabe qual que é a diferença? É que essa maldição, ela foi levada pelo Filho de Deus na cruz. Por isso que ele pode oferecer perdão sobre perdão e graça sobre graça a mim e a você. Porque ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue para perdão de pecados. Porque ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Porque ele vestiu a maldição da lei para que eu e você pudéssemos receber esse perdão. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados e eu perdoarei a sua maldade. Por quê? Porque Jesus, perfeito que era, ele se fez maldito no meu e no seu lugar. A nova aliança, ela não é à toa que ela é chamada nova aliança, é em Cristo. Porque ela é sobre Jesus. Esse perdão está em Jesus. Esta posse a quem eu e você nós pertencemos está em Jesus. Esta transformação está em Jesus. Por isso, a gente encerra esse período de reflexões nas alianças de uma maneira muito simples. Não sei se você lembra, mas nós começamos esse período de reflexões porque estávamos começando um ano. E ao começar um ano, a nossa liderança estava querendo propor a você: que tal a gente revisitar a nossa aliança com Deus? Que tal a gente revisitar os nossos compromissos com Deus para 2025? 2025 vai ser jogado na lata, no lixo, na minha e na sua vida, se a gente não correr para Jesus. Porque essa é a mensagem das alianças bíblicas. Corramos para Jesus. Ele é o Noé maior que providenciou resgate da ira. Ele é o Abraão maior em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele é o Moisés maior que cumpriu absolutamente toda a lei. Ele é o Davi maior que reina soberanamente sobre todas as coisas. E por que ele é maior? Porque ele é o mediador de uma aliança maior, a nova aliança. Uma aliança de transformação, uma aliança de posse, uma aliança de perdão. Porque eu e você, nós precisamos encontrar isso para que a gente possa ter um 2025 verdadeiramente satisfeito, verdadeiramente bem-sucedido.